Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou Eduardo e você está no canal Spoiler da Vida Real. Antes de começar o nosso vídeo, eu peço para que por favor você curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum próximo vídeo que eu vou colocar aqui, beleza? Então o spoilerzinho que eu vou dar hoje está relacionado a duas notícias que aconteceram essa semana. A primeira notícia foi a demissão do Lacombe, da Band, após a participação do Alan dos Santos. E a segunda notícia é sobre a prisão do jornalista Oswaldo. Ele foi preso a mando do STF naquele inquérito lá da CPMI das fake news. Então, para começar, eu preciso falar uma coisa antes. Lá no começo da redemocratização do Brasil, o que aconteceu? Houve uma escalada corruptiva. Essa escalada corruptiva ela foi ganhando contornos cada vez maiores. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O que aconteceu? Caiu o governo militar, os militares saíram, beleza. Vieram os civis. Dali a pouco, no começo dos governos civis, ali no governo Collor, se eu não me engano, já começaram os escândalos de corrupção. Então nós tivemos ali anões do orçamento, PC Farias, o Fiat Elba do Collor. E com o passar dos anos, essa escalada corruptiva ela foi aumentando. Vieram os aloprados, vieram outros exemplos de outros tipos de corrupção, que agora eu não estou lembrando, mas veio os aloprados, veio o mensalão e finalmente desagou no petrolão. Então quando a gente faz uma análise sobre o começo da corrupção no Brasil redemocratizado, nós vamos vendo que vai sempre aumentando, o grau de corrupção. Começou com o Fiat Elba lá do Collor, uma coisa mais ou menos simples, mas que ajudou a derrubar o governo dele, e culminou agora no Petrolão, que foi o maior esquema de roubalheira da história da humanidade. Essa é a parte da corrupção que muitos de vocês já devem saber, mas outros não conhecem, eu estou aqui dando esse spoilerzinho. E a outra parte do que eu vou falar é o seguinte: o socialismo aqui no Brasil ele foi ganhando também contornos cada vez maiores, assim, de agressão à liberdade das pessoas. Lá no Fernando Henrique começaram algumas politicazinhas socialistas, e essas politicazinhas elas foram aumentando com o passar do tempo. Foi ficando cada vez mais rigoroso com o Lula, Teve Fernando Henrique, foi ficando mais rigoroso com o Lula, foi ficando mais rigoroso com a Dilma. E agora o que aconteceu? Eles perderam o governo, eles perderam o poder político, porque o cultural eles ainda têm. Eles perderam esse poder político e agora estão querendo bagunçar a porra toda. Estão querendo zoar tudo o barraco, porque eles não têm mais esse poder. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que a corrupção ela é altamente ligada à implementação do socialismo. Porque o socialismo, a revolução em si, ela precisa de dinheiro para poder ser implementada. Não quer dizer que vai dar certo, não vai dar certo de jeito nenhum, nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. E nunca vai dar. Mas eles acham que sempre vai dar certo, sempre vai acabar dando certo. Então acontece essa roubalheira para roubar recursos públicos, e esses recursos públicos vão financiando as revoluções em países que estão se tornando socialistas. É o caso que está acontecendo no Brasil agora. Apesar de nós termos um presidente conservador, esse presidente conservador ele praticamente não governa mais, porque vem decisões judiciais, vem isso, aquilo, outro, que vocês estão vendo aí na imprensa, e acaba tolhendo toda a liberdade, toda a responsabilidade que o presidente tem ao cargo que ele ocupa. Aí nesse momento você se pergunta, tá bom, Eduardo, mas o que tem a ver o socialismo com a revolução, a corrupção, com o que aconteceu com Lacombe, o que aconteceu com Oswaldo? O que acontece é o seguinte, o que eu estou querendo dizer, o spoiler que eu estou dando aqui para vocês é esse, que a culpa é nossa, tá? A culpa é de você aí que vota errado, a culpa é de você que votou no Lula, na Dilma, em Fernando Henrique. A culpa é de vocês, a culpa é nossa, não só de vocês, a culpa é minha também.
embora eu nunca tenha votado, né, nessas pessoas. Mas por que eu digo isso? Por falta de conhecimento nosso, nós acabamos seduzidos pela falácia do socialismo. E ao sermos seduzidos dessa forma, nós aos poucos fomos perdendo nossa liberdade através de décadas com essas políticas que eles foram colocando, essas políticas socialistas. É isso que está acontecendo. E nós estamos perdendo nossa liberdade veio Fernando Henrique, veio Lula, veio Dilma, veio Temer, e a liberdade sempre ali sendo ameaçada com aquela iminente golpe revolucionário que poderia acontecer a qualquer momento no Brasil, porque eles sempre tentaram e sempre vão continuar tentando. Nós fechamos os olhos ao que acontece aqui no sistema político, nós fechamos os olhos. Nós fechamos os olhos para o que acontece na cultura, que é onde os comunistas mais agem. Nós fechamos os olhos para tudo isso. Embora eles não tenham mais o poder político, eles ainda detêm todo o restante do judiciário, eles detêm o poder na cultura, e ali eles vão sempre agindo. O que acontece agora com a demissão do Lacombe? A demissão do Lacombe, todo mundo já sabe que a Band ela faz parte. Ela assinou o contrato com uma rede de televisão chinesa, no qual praticamente ela não tem mais controle nenhum de nada. E ao levar conservadores para participar do programa, como levaram Alan dos Santos e outros lá que estavam participando, o que aconteceu? Aconteceu que mandaram esses jornalistas embora, mais o diretor do programa, simplesmente por estarem falando algo inerente ao conservador. Eles estavam lá ensinando coisas relacionadas à liberdade e tal. Eles foram mandados embora. Mas por que eles foram mandados embora? Porque existe uma empresa de televisão chinesa controlando uma empresa de televisão brasileira. Esse é o único motivo. Então, por aí nós vamos vendo que nós estamos perdendo a nossa liberdade assim pelas beiradas. Na comunicação já está ficando difícil. Você pode aí ver a Band o que aconteceu, está na mão dos chineses. E com relação ao Oswaldo Eustáquio, acontece algo semelhante. Porque eu falei agora, eles perderam o poder político, eles perderam a estratégia da tesoura de Fernando Henrique e Lula. Se você não sabe o que é a estratégia da tesoura, eu vou fazer um vídeo em algum momento explicando isso, mais pra frente. Mas eles perderam o poder político e agora estão radicalizando. Porque os socialistas eles estão incrustados em todo local da máquina pública. Pode ser no funcionarismo público, pode ser no judiciário, no legislativo, enfim, eles estão em todos os lugares. E agora que eles estão acuados com esse grande aumento do conservadorismo que vem acontecendo, não só no Brasil, como no mundo todo, porque ninguém aguenta mais as falácias do socialismo, agora eles estão acuados e estão partindo para o tudo ou nada. Daí a prisão do Oswaldo e daí a demissão do Lacombe. Então você pode ver que eu puxei lá de trás toda a nossa inércia em relação a coisas que eram evidentes e nós fechamos os olhos, e agora que nós abrimos os olhos, nós estamos vendo que a nossa liberdade simplesmente acabou. Eu estou começando a falar aqui no YouTube, mas só Deus sabe até quando eu vou estar aqui falando, né? Não sei se vai vir alguém da Polícia Federal aqui logo cedo às 6 da manhã arrombar a porta e prender meus equipamentos ou até mesmo me prender. Mas só que assim, eu estou dando risada aqui, mas é algo que eu realmente temo. É algo que eu realmente temo. E a partir do momento que você vê que você não pode mais nem expressar a sua opinião, você vê que o golpe socialista ele já foi dado. Ele já foi dado e já está acontecendo, ainda que nós temos um presidente conservador no poder. Nós só podemos lamentar por tudo isso e nós devemos fazer essa meia-culpa, olhar para trás, analisar o que fizemos lá no passado, compreender onde erramos. Nós achávamos engraçado. Lá em 1900, no começo dos anos 90, o João Alves falando que ganhou não sei quantas mil vezes na loteria e que Deus tinha ajudado ele e ele tinha ganhado dinheiro. Então a escalada corruptiva, sempre pequenininha, foi ali aumentando, o brasileiro achando engraçado, o cara preso com dólar na cueca, né? Petrolão, isso, aquilo, outro, o brasileiro adora isso daí. O brasileiro vê isso daí e dá risada. Né? Agora que a coisa ficou séria,
Agora que a coisa ficou séria, não tá mais tendo graça, né? Não tá mais sendo graça. Perdeu a graça do nada, né? Por quê? Agora que a gente perdeu a nossa liberdade, perdeu a graça também, não é isso? Eu espero ter sido claro aqui na minha explicação. Eu espero ter conseguido demonstrar para vocês aí, lá no passado, onde que nós começamos a errar, né? Ao fechar os olhos a toda a escalada corruptiva e revolucionária da esquerda que eles vinham empurrando lado a lado assim, eles iam empurrando sutilmente isso lado a lado e nós não percebemos o que estava acontecendo. Nós fechamos os olhos ou não quisemos ver. E agora que a coisa apertou de vez, nós perdemos a nossa liberdade, ainda que com um presidente conservador no poder. Então eu espero aí que você possa fazer essa análise do que eu estou falando, que você tenha entendido bem e que a partir de agora que nós temos o poder político, nós devemos trabalhar para não ter só apenas o poder político. Nós devemos trabalhar também para ter o poder cultural, principalmente o cultural, que é onde eles agem na universidade, onde eles agem no cinema, nas artes, eles agem em todos esses locais assim que formam o imaginário das pessoas. Esse foi o pequeno spoiler, um spoiler lá do passado que eu trouxe, para poder demonstrar para a gente onde estão acontecendo os nossos maiores erros e quais ações que nós devemos tomar para que isso não se repita. A ação é muito simples, é só nós ficarmos atentos na política, combater. Semana que vem vai ter a votação aí das fake news, né? Já tem rede social falando aí que pode deixar o Brasil se isso acontecer. Então eles tentam tolir a nossa liberdade de todas as formas. Mas agora que nós acordamos, nós estamos vigilantes e não vamos deixar isso acontecer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like aí, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho, que em breve eu vou trazer novos vídeos aí pra gente falar do que está acontecendo aí mundo afora. Muito obrigado por tudo e até a próxima.